Olá, estudante. Na aula de hoje, nós vamos estudar os conjuntos numéricos, né? Na aula passada, nós estudamos conjuntos em geral, ou seja, estudamos as noções de conjuntos para quaisquer conjuntos. E na aula de hoje, né, complementando a aula anterior, nós vamos ver os principais conjuntos numéricos. Então, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais e, por fim, o conjunto dos números reais. Ok? Então, começamos pelo conjunto mais simples, que é o conjunto dos números naturais. Historicamente, esse conjunto ele surgiu com a necessidade do homem contar. Então, ele é um conjunto de contagem. Então, o conjunto dos números naturais, né, ele será denotado por esse símbolo n. Ele é esse seguinte conjunto, é o conjunto 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Alguns autores adicionam o zero aqui no conjunto dos números naturais, outros autores começam com o 1. Mas isso é irrelevante. O importante é que esse conjunto ele é um conjunto que, que começa com o primeiro elemento, seja ele o 0 ou 1, ele começa com o primeiro elemento e os demais elementos eles são obtidos somando 1 ao elemento anterior. Por exemplo, 2 é 1 mais 1, o 3 é 2 mais 1, por aí vai. Esse conjunto ele possui alguns conjuntos especiais, como por exemplo esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números naturais não nulos. Então, nesse caso, a gente retira o zero. E geralmente, quando a gente quer retirar o zero de um conjunto, a gente simplesmente escreve a notação daquele conjunto, ou seja, a letra que denota aquele conjunto, e coloca um asterisco para dizer que eu estou removendo o zero do conjunto. Então, a gente usa essa notação. Então, o conjuntos naturais não nulos é o conjunto que começa a partir do 1. Aí temos também o conjunto dos números naturais pares, que eu estou chamando aqui de n índice p, esse pzinho aqui, que é o conjunto 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Ou seja, é o conjunto que, quando você divide o elemento por 2, sempre a divisão é exata. Ou seja, são os elementos que são divisíveis por 2. O conjunto dos números naturais ímpares, que são os elementos 1, 3, 5, 7, por aí vai. E temos também esse conjunto chamado conjunto dos números naturais primos. São os elementos desse conjunto, eles têm a característica que eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 2 é divisível por 1 e por 2. O 3 é divisível por 1 e por 3. O 5 por 1 e por 5. E por aí vai. São chamados de conjunto dos números primos. Bem, quando se fala em operação em conjunto, os números naturais, esse conjunto dos números naturais, n, ele admite duas operações, que é a soma e o produto. E às vezes a gente denota com um pontinho e às vezes denota com um x. Geralmente eu denoto com esse pontinho. Então esse conjunto ele admite essas duas operações. O que significa admite?
A gente diz assim que um conjunto é fechado para uma operação quando toda vez que eu somar dois elementos desse conjunto, esse resultado aqui dá um elemento do conjunto. Isso ocorre só com a soma, nos naturais só ocorre com a soma, só ocorre com o produto. Se eu tenho dois elementos naturais, A e B, então quando eu somo dá um número natural, quando eu multiplico dá um número natural. Então a gente diz nesse caso que o conjunto é fechado para a operação. Nesse caso, ó, o conjunto dos números naturais não é fechado para a diferença. Por exemplo, se eu pegar 2 menos 5, aqui o resultado dá menos 3. E o menos 3 não é elemento do conjunto dos números naturais. Ou seja, não está no conjunto dos números naturais. Então a gente diz que a diferença não é uma operação aqui. Mas essa diferença, ela é importante? É. É importante você lidar com diferença quando você compra, quando você tem uma dívida, né? E você, melhor, se você está lá com sua conta negativada, significa que você, né? Você não tem um saldo positivo, você tem um saldo negativo. Então, a necessidade de entender o que significa, por exemplo, esse número, já que ele não é um número natural, faz com que a gente considere um conjunto maior do que os números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, ele não é o suficiente para lidar com todas as problemáticas do nosso cotidiano, né? Apesar dele ter sido inventado para contar e relacionar coisas, ele não é o suficiente para entender, por exemplo, que eu estou devendo, né? Eu comprei algo e estou devendo uma quantidade. Então, isso significa que eu estou negativado. Então, houve a necessidade de ampliar o conjunto dos números naturais, então, que é o próximo conjunto, que surgiu então o conjunto dos números inteiros. Então, o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais e a gente adiciona a esse conjunto os elementos opostos dos naturais. Então, aqui tem o 1, eu vou colocar o menos 1. Tem o 2, eu coloco o menos 2. Tem o 3, eu coloco o menos 3. Então, todos esses elementos, ou seja, os naturais com seus opostos, geram um novo conjunto, que é esse conjunto chamado conjunto dos números inteiros. E ele é denotado pela letra Z. Né? E esse conjunto também tem alguns conjuntos especiais, né? Destaques, que são quando eu quero remover o zero do conjunto, lembrando que a gente coloca a letra que representa o conjunto com um asterisco em cima. Então, esse conjunto significa que é o conjunto dos números inteiros menos o zero. Aí a gente tem o conjunto dos números inteiros positivos, ou melhor, negativos. Aqui era para ser negativo. Não, na verdade ele está certo. Não positivo. Ou seja, conjunto dos números inteiros não positivos. E esse conjunto aqui, menos 3 vem do 0, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Aí tem esse conjunto aqui, geralmente a gente denota por ser menos. Aí tem o conjunto dos números inteiros não negativos, que é o 0, 1, 2, 3, que coincide com o conjunto dos números naturais, inclusive. Ok? Aí aqui a gente tem as operações em Z. Nesse conjunto aqui, no conjunto Z, a gente pode somar, multiplicar e subtrair. Ou seja, toda vez que eu somo dois números inteiros, dá um número inteiro. Se eu somar 2 mais 3, dá 5 e 5 é um número inteiro. Se eu multiplicar dois números inteiros, também dá inteiro. Se eu pegar 2 vezes 3, 6, que é um número inteiro. E se eu subtrair dois números inteiros, também dá. Se eu pegar 3, ou melhor,
2 menos 3 dá menos 1, que é o número inteiro. Então, esse, esse conjunto, ele soluciona, né, o problema de dívidas, né, de estar negativado. Então, ele inclui esses elementos negativos. Só que, até agora a gente pode somar, subtrair e multiplicar. Mas nesse conjunto Z, eu não posso, por exemplo, dividir. Então, a divisão aqui não é fechada, né? Por exemplo, se eu pegar, beleza, se eu pegar menos 10 e dividir por 2, dá menos 5. É um elemento do conjunto dos números inteiros. Mas se eu pegar, por exemplo, se a gente pegar 2 dividido por menos 10, isso daqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 5. E essa divisão aqui não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, eu não consigo dividir nem nos inteiros nem nos naturais. A divisão não é exata. Em alguns casos, na maioria dos casos, não é exata. Então, como é que a gente contorna esse problema? A gente contorna o problema aumentando o conjunto. Então, para contornar esse problema, surgiu o conjunto dos números racionais. Esse conjunto, a gente chama ele de Q, ele é o conjunto das frações, né? É o A sobre B, tal que o A é um elemento de Z, ou seja, é um inteiro Z, e o B é um inteiro Z também, só que diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque toda vez que eu tenho uma fração, o elemento que está aqui embaixo da fração, ele não pode ser zero, porque a definição por zero não a divisão por zero não é bem definida. A gente não sabe, por exemplo, o que é A dividido por zero. Sei lá, 1 dividido por zero, que é isso daqui. Não é bem definido. 1 dividido por 2 dividido por zero. Não é bem definido. Então, a gente evita esses casos. Para evitar esses casos, a gente define a fração assim. É o A sobre B, tal que o A, que é chamado de numerador, ele é um elemento do conjunto dos números inteiros, e B, que é chamado de denominador, ele é um elemento dos inteiros só, excluindo o zero. Aí nesse conjunto aqui a gente pode somar, a gente já pode subtrair, a gente pode multiplicar, pontinho, e a gente pode dividir. Sempre que eu faço isso, eu vou estar, se eu fizer essa operação aqui em Q, se eu somar dois números, duas frações, é uma fração. Se eu subtrair duas frações, é uma nova fração. Se eu multiplicar duas frações, também dá uma nova fração. Se eu dividir duas frações, dá uma nova fração. Ou seja, esse conjunto Q, ele é fechado para as quatro operações básicas. Mas esse conjunto, ele resolve tudo, ou seja, qualquer fenômeno natural ou qualquer fenômeno real, do mundo real, eu consigo expressar, modelar esse fenômeno com números que estão nesse conjunto. Lembrando que até agora a gente fez uma extensão dos conjuntos, né? A gente teve os naturais, esse conjunto não era suficiente. Aí a gente fez uma extensão, ou seja, aumentou o conjunto para Z. Esse conjunto ele não é suficiente, porque aqui a gente só conseguia somar e multiplicar, e em Z a gente conseguia subtrair. Aí a gente, deixa eu só ver a anotação aqui. Ok. Aí a gente teve que fazer uma extensão aqui do Z para o Q.
No que a gente consegue somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ok. Acontece o seguinte, que tem alguns números, algumas situações, né, que não dá para a gente representar com um elemento de Q. Ou seja, nem todo elemento, nem todo número conhecido pode ser escrito na forma de fração. Por muito tempo acreditou-se, né, os pitagóricos, né, a escola lá de Pitágoras, acreditava que todo número poderia ser escrito na forma de fração. Essa era a crença deles, que todo número poderia ser escrito assim, como uma fração, como uma relação entre dois segmentos. Só que o que acontece? Um desses estudantes da escola de Pitágoras, ele aplicou o teorema de Pitágoras. Lembra que o teorema de Pitágoras é assim: e se você tem, aqui se eu tenho um triângulo retângulo, e eu tenho os lados A, B e C. Então vale a seguinte relação. Essa diagonal aqui maior, o lado maior é chamado de hipotenusa. A gente diz assim, que a hipotenusa ao quadrado é igual. Esses outros dois lados são chamados de catetos. Então é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Então, um aluno aplicou esse teorema em um triângulo de lado 1. Então, se eu faço isso, ó, eu chamo esse valor aqui de C. Então, C ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 1 mais 1, e dá 2. Então, e o C vai ser a raiz quadrada de 2. Então, esse número C aqui, raiz quadrada de 2, ele não pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, eu não consigo escrever, não existe dois números racionais cujo a divisão A sobre B dê raiz de 2. Isso aqui não é possível. Então surge aí um novo número que não está, um novo número que não pertence, e raiz de 2 não pertence a Q. Não está nesse conjunto. Conta a história que esse aluno que fez essa aplicação aqui, que descobriu esse novo número, conta a história que mataram ele para ele não revelar essa descoberta, porque eles queriam manter a crença de que todo número poderia ser escrito como fração. Mas eu sinceramente eu não acredito nesse tipo de história. Mas enfim, o fato é que raiz de 2 é um dos números que não dá para ser escrito como fração. Não é possível. Então surge então um número com outra natureza, diferente daquelas que a gente já conhecia. Tem outros números também, que são os números que são as dízimas. O que é uma dízima? Quando a gente pega uma fração e divide, você tem um número decimal. Por exemplo, se eu pegar e dividir 1 sobre 4, é 0,5. Então esse é um número decimal. Ou seja, mas ele continua sendo um número do conjunto dos números racionais, porque ele pode ser escrito como uma fração. Aqui eu tenho 5 sobre 8, também é um número decimal. E esses números após a vírgula a gente chama de dízimas. Então, aqui a gente tem dízima exata. Aqui também é exata porque essa quantidade de números após a vírgula é finita. O 6, por exemplo, pode ser escrito assim também. E o 4 sobre 5 é 0,8. Então, é uma dízima exata. Aí tem as dízimas periódicas, infinitas. Esse tipo de dízima aqui também dá para escrever como uma fração. Por exemplo, o número decimal 666 continua aqui infinitamente. O 6, 6, 6, 6, 6 após a vírgula infinitamente.
Então, esse número pode ser escrito como uma fração. Então, ele pertence, né? Esse número também pertence ao quê? Ao quê? Esse número aqui, 177 dividido por 999 é o mesmo que esse número decimal. Ele é uma dízima periódica. Observe que a partir do zero vai se repetindo. 178, aí tem 78, 78, 78. Então a gente diz que essa parte aqui se repete. Quando tem a barra em cima, é a parte que se repete. É uma forma de você reescrever essa dízima com essa notação. Então, esse número aqui também, que eu consigo escrever como fração, é um número racional. Ou seja, pertence aqui. Só que, como eu falei, além do raiz de 2, tem outros números que a gente não consegue escrever como fração. Então, o raiz de 2 ele é uma dízima não periódica, ou seja, não tem um padrão após a vírgula, como nesses casos aqui. Nesses casos aqui sempre tem um padrão. Ó. Após a vírgula é 666. Aqui após a vírgula tem o 1, aí tem 78, 78, 78. Esse padrão. Por isso que é dízima periódica. E aqui não. O raiz de 2, por exemplo, é 1,41, 42, aí 1, 3, 5 e por aí vai. O raiz de 3 é 1,73, 20, 50, aí vai. Então, não são periódicas essas dízimas. E não tem como escrever em forma de fração. Outro número famoso, que é um número que não é racional, é o π, que é o 3, geralmente a gente abrevia isso aqui para 3,14. Mas o número π é uma dízima não periódica. Então é 3,14, 15, 92, 65, 35 e por aí vai. Infinitas casas para a direita. E esse número, que talvez não seja conhecido de vocês, que é o número E, é o número de Euler. É o número de Euler. Ele é o número 2,71, 82, 81, aí por aí vai. É uma dízima não periódica. Então, essas dízimas não periódicas formam um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, chama-se conjunto dos números irracionais, e a gente denota ele por I. Tá aqui, ó, I, o símbolo dele. O conjunto formado pelos números cuja representação decimal infinita não é periódica. Então, esse conjunto I, surpreendentemente, ele possui mais elementos que o próprio Q. E por fim, a gente tem um conjunto maior de todos, que é o conjunto dos números reais, que é o conjunto onde a gente vai trabalhar. Na próxima aula eu vou falar sobre operações básicas, e essas operações são realizadas nesse conjunto R, que é o maior de todos. Então, chama-se o conjunto dos números reais, o símbolo é R, o conjunto, né, formado pelos números racionais, ou seja, os números fracionários, e pelos números irracionais, ou seja, os números que não são fracionários. E a notação, né, é R, e a gente pode dizer que o R é o quê? É a união de Q com o I. Um detalhe é o seguinte, que a interseção de Q com esse I, que é os números irracionais, é vazia. Porque um elemento de I não está em Q, nem um elemento de Q está em I. Então, o que é que, resumindo, a gente tem o seguinte, né? Resumindo, a gente começou com o conjunto dos números naturais, aí estendeu para o conjunto dos números inteiros, Z, aí estendeu para o conjunto dos números racionais. Do nada, surgiu um conjunto, números que não estão nem no Q. Então, surgiu um conjunto diferente, que não está nessa cadeia aqui, que foi o conjunto I. E o I não está contido
melhor, o Q não está contido no I e nem o I está contido no Q. Então a gente coloca eles separados. E o que a gente fez foi pegar o conjunto dos números reais. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu tenho chamar o conjunto dos números naturais, bolinha maior, conjunto dos números inteiros, Z, aí uma bolinha maior, conjunto dos números racionais. Aí surgiu outro conjunto que não tá, que não contém essa cadeia de conjunto. É um conjunto que está separado. Então, eu vou escrever assim, ó. Todo o quadrado é o conjunto dos números reais e o conjunto dos números irracionais é essa parte que eu estou pintando em azul. Ou seja, o conjunto I pode ser escrito assim, como sendo o conjunto dos números reais menos o conjunto dos números irracionais. Ou seja, é o que sobrou aqui. E o conjunto dos números reais está representado pelo retângulo. Aqui está a representação, né? Que a gente chama de diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Então, ó, aqui eu tenho naturais, aí aumentamos para o inteiro, depois aumentamos para o racionais. Aí de repente surgiu o conjunto dos números racionais que não tem, né, não tem nenhuma parte comum com esses demais. Então, esse que está em verde aqui. E o que está todo mundo, né? O que está aqui no quadradinho, no retângulo, é o R. O R é o conjunto Q unido com o conjunto I. E essa união é de tal forma que Q interseção com I é igual ao vazio, ou seja, eles não possuem elementos em comum. Então, tudo que a gente vai ver nessa disciplina está relacionado a números reais. E na próxima aula, que será a aula síncrona, será a aula ao vivo, eu vou falar sobre as operações nesse conjunto real. Ou seja, eu vou falar sobre soma de números reais, multiplicação de números reais, divisão, soma e subtração, multiplicação e divisão, além de radiciação, ou seja, como é que a gente tira a raiz quadrada, e potenciação. Potenciação e radiciação. Ou seja, a gente vai estudar potência, como por exemplo, significa 2 elevado a 4. Aqui é potenciação e a gente vai também estudar radiciação. Como que é tira a raiz de 4, como que tira a raiz, por exemplo, de cúbica de 8. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Sobre a aula de hoje, na lista de exercícios, eu não cobrei nada sobre a aula de hoje. Essa aula é só para apresentar os conjuntos, como que eles foram surgindo. E na próxima aula a gente vai ver como operar nesses conjuntos. Como somar, subtrair, dividir, multiplicar e como extrair raiz quadrada, raiz cúbica, como fazer operações com potência. Ok? Então, até a próxima aula e até breve.